me ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Agradeço também ao pastor e à igreja pela oportunidade, né, a grande responsabilidade de estar aqui na frente e trazer mais um pouco da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Osnir, né, acho que a maioria aqui me conhece, e realmente é um grande prazer. Eu espero que vocês não encarem essa pregação como uma audição ou algum tipo de avaliação, mas encarem como sendo realmente a mensagem de Deus para o coração de vocês. E não combinei nada com a Lu, né? Eu não vou ler o mesmo texto que você, né? Mas o que eu vou falar hoje tem muito a ver com o que você disse. Então, vai complementar. Isso é importante. E o tema da pregação é ajunto com Cristo ou espalho? O texto está em Mateus 12, quem puder abrir aí, Mateus 12, e eu vou ler de 22 até o 33. Tá, eu vou dar uma resumida aqui, até porque o pastor me deu 15 minutos só. Mas aí, como vai ter almoço na igreja e tal, então até meio-dia ainda pode estender um pouquinho, né, pastor? Brincadeira, irmãos. Acho que eu vou ser mais breve que isso. Estou ouvindo ainda os irmãos folhearem a Bíblia aí, então, vocês todos acharam. Então, vamos ler. Versículo 22. Então, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E aí o 33, considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Esse é o nosso tema aí, se os irmãos puderem deixar a Bíblia aberta, o aplicativo aí aberto para acompanhar. Irmãos, hoje a gente vive num mundo muito individualista, né? As pessoas são cheias de si, as pessoas são cheias de orgulho, né? E as pessoas pensam só naquilo que é a verdade delas, né? Então, quando você pensa assim, você acaba flexibilizando a verdade, né? Ou seja, a verdade não é mais absoluta, como a gente aprende. A verdade de Cristo é uma única só, é uma única razão, é um único caminho, mas as pessoas não aceitam isso, seja por orgulho, por falta de fé. As pessoas acabam achando que, tirando os pensamentos da própria cabeça ou daquilo que tem a convicção. Então, isso tem muito a ver com orgulho próprio, né? Na época de Jesus não era diferente. A gente tinha, aqui no texto a gente vê os fariseus, os mestres da lei, assim como no texto que a Luciana também falou, os mestres da lei estavam ali interrogando Jesus, e às vezes a gente mesmo, o mundo hoje está interrogando, está trazendo várias questões, mas por coisas que eles mesmos pensam, por convicções próprias, né? E muitas dessas convicções são muito separatistas, são muito convicções que mais dividem do que agregam, né? Então, na época de Jesus não era diferente, né? Os líderes religiosos, eles eram contra o ensino de Jesus, né? Eles não aceitavam o ensino de Jesus, eles não enxergavam os milagres que Jesus fazia no meio do povo, né? E o povo reconhecia isso, mas eles não queriam reconhecer. Por quê? Porque eles eram os donos da razão, eles eram
os mestres, aqueles que ensinavam o povo de toda a lei, de todas as tradições, aquelas mais de 600 itens que foram adicionados à lei de Moisés, eles prezavam por isso. E eles, por isso, fechavam os olhos, não podiam ver realmente aquilo que Jesus fazia no meio deles. E Jesus fazia muitas maravilhas, né? A gente sabe que, além de ensinar com tanta sabedoria, a Bíblia relata que Jesus multiplicou pães, Jesus curou doentes, Jesus fez uma série de milagres e outros sinais, né, que eles não podiam fazer. Então, se eu não posso fazer o que ele faz, eu vou desqualificar aquilo que ele faz. E é isso que os fariseus estavam fazendo nessa situação. Aqui em Mateus 12, os fariseus na verdade, nós agimos muitas vezes como os fariseus agiam aqui em Mateus 12. A gente acaba desqualificando as maravilhas de Deus, né? Então a gente precisa acreditar que o que é bom vem de Deus. Do mesmo modo que Jesus expulsou demônios daquele homem e curou, assim como tantos outros milagres, de fato, hoje em dia, nós também vivemos com muitos milagres que acontecem em nosso meio. Nós temos milagres, coisas pequenas. Você acorda de manhã, você tem a saúde, você tem recursos materiais, você tem sua família com saúde, você tem seu emprego, você tem tanta coisa, e muitas vezes a gente não enxerga isso como sendo um milagre, como sendo uma bênção. Muitas vezes a gente pensa que o que a gente conquista é com a nossa própria força, com o nosso próprio mérito, com o nosso suor, e a gente é totalmente dependente da graça de Deus, das bênçãos do Senhor. E isso, na verdade, é uma cilada do inimigo, né? Isso, quando a gente pensa por orgulho, por falta de fé, que tudo vem das nossas forças, a gente deixa de ver que Deus está fazendo essas maravilhas, esses sinais. E é isso que aconteceu também lá em Mateus 12, aí, nessa passagem que foi lida. E ali a gente pode ver que, embora os fariseus não reconhecessem que era Jesus, que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, o povo reconheceu e falou: não é este o filho de Davi? Mas aqueles que eram as pessoas que estavam no templo, que ensinavam sobre a lei, eles não quiseram enxergar dessa forma. Eles pensavam que Jesus era outra coisa, mas não o Messias, porque Jesus não era aquilo que eles queriam que fosse. Jesus, para quem conhece o contexto histórico, eles esperavam o quê? Eles esperavam um líder militar como Davi foi, ou eles esperavam alguém que ensinasse ali, como um sacerdote ensinava, como os fariseus mesmos ensinavam. E Jesus ensinava muitas coisas que eram contrárias ao que os fariseus pensavam. Então eles falaram: eu não quero esse Jesus. Esse Jesus aqui não é o Jesus que me representa. Então isso tem muito a ver com orgulho e por falta de fé, que aquele realmente era o Messias, o enviado de Deus. E o povo reconhecia ele, mas eles não reconheciam. Então eles estavam com os olhos fechados para as coisas espirituais e não podiam ver. E além de não ver, faziam oposição. Então ele fala: não, o poder que ele tem para expulsar demônios, na verdade não vem de Deus, vem de Satanás. Ele faz isso por Beelzebu. Ou seja, além de não confiar no poder de Deus e não confiar que ele era o Messias, ele estava fazendo totalmente o oposto, estava sendo o contrário àqueles milagres que Jesus estava fazendo. E hoje em dia, fazendo um paralelo com o que a gente vive, de uma fé superficial e vazia, muitas vezes a gente não vê aquilo que Deus faz em nosso meio como sendo vindo de Deus. A gente pensa assim: se não for algo material, se não for algo que me traz prosperidade, me traz conforto, isso não é de Deus. Coisas pequenas que a gente recebe e coisas pequenas que são feitas em nosso meio, muitas vezes a gente fala: não, isso não reconheço como sendo de Deus e eu não tomo parte nisso. Isso que acontece hoje em nossas igrejas, infelizmente. E hoje Deus ele atua, claro, de forma direta na vida de cada um, mas Ele usa muito nós,
cristãos, pequenos cristos, para fazer a obra dele. Ele usa a cada um de nós para realmente fazer o trabalho dele na igreja, nos nossos lares, para a gente realmente ser imitadores de Cristo. E muitas vezes o que é desenvolvido por nós não é reconhecido como sendo uma atuação de Deus por meio de nós cristãos. Nós temos, muitas vezes nós temos como cristão o propósito de levar o amor de Cristo às pessoas. Às vezes por ações sociais, às vezes pelo ensino às crianças, os jovens e adolescentes, pelo discipulado, às vezes com programações que trazem instrução à família ou realmente edifica as famílias, ou às vezes através de uma escola que será construída, que vai trazer um ensino por princípio, ou seja, vai tirar todas essas ideologias mundanas que todas as escolas estão aí arraigadas, e a gente vai ensinar um ensino de Cristo, tá? Não vai ensinar, claro, o currículo escolar de crianças, mas vai ensinar o ensino de Cristo. E muitas vezes a gente acha que isso não é obra de Deus, que Deus não está atuando através disso. E quando a gente faz isso, como os fariseus, a gente está realmente se opondo ao trabalho de Deus. Nós não estamos enxergando com os olhos espirituais a ação de Deus em nosso meio. E aí você fala, não, mas eu acho que fulano faz para se aparecer, ou ciclano faz para ter um cargo, ou faz porque gosta de sempre sair nas fotos. Em Mateus 7,18, Jesus diz que uma árvore ruim não dá fruto bom. Então, se aquilo que está sendo realizado é bom, não pode ser do inimigo. Esse trabalho é de Deus. Porque se o fruto é bom, a árvore é boa. É isso que Jesus está dizendo. E ele repete isso também no 33 desse capítulo aqui. Então, como que a gente pode se opor, ou pode dizer, não vou trabalhar porque não é desse ministério, não gosto desse ministério, ou eu não gosto daquele líder, ou eu só trabalho quando está envolvido com a minha faixa etária. Como que você pode fazer isso? Se o trabalho é de Deus, se Deus está usando cada um de nós, se você tem alguma indiferença, aí a gente volta lá no começo. Não, se eu não concordo com isso, eu não apoio. Se eu não concordo com isso, eu faço oposição, ou eu não participo. E isso realmente é um problema muito grande que os fariseus faziam na época com Jesus, com o trabalho de Jesus, e hoje a gente faz nas nossas igrejas. A gente tem aqui alguns outros exemplos, lá em Atos capítulo 3 até o capítulo 5, quando se inicia ali, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, e eles começam a fazer maravilhas também no meio do povo, e os mesmos mestres os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, etc., esses mesmos prendem Pedro e João, aí depois eles são interrogados porque fizeram um milagre, e depois eles continuam fazendo os milagres e pregando a palavra de Deus, e aí eles são presos novamente, e aí eles começam a ser tão perseguidos, né, mas cada vez que eles são perseguidos, eles continuam o trabalho, eles falam, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuam o trabalho independente da perseguição. E aí Gamaliel, que foi o tutor aí de Paulo, né, depois a gente sabe, ele fala assim, já apareceu outros homens como esse Jesus, e outros homens como esses discípulos também, e se eles estiverem fazendo um trabalho por eles mesmos, essa ação vai ser fracassada. Agora, se eles fazem por Deus, vocês que estão se opondo a eles, vocês estão lutando contra Deus. Olha só como isso é forte. Se todo o trabalho que está sendo feito por Deus, através da nossa igreja, através dos nossos irmãos, se você se coloca oposição, achando que isso não é de Deus,
você pode estar lutando contra Deus. E quem luta contra Deus sabe qual é o resultado. Eu, particularmente, sei o resultado. É impossível você lutar contra Deus e ganhar. Impossível. E aí a gente sabe que o Evangelho, esse Evangelho que foi tão perseguido naquela época, chegou até nós hoje. Por quê? Porque o trabalho realmente era de Deus, não era trabalho de homens. E aí, continuando aqui o texto, Jesus nos adverte sobre a questão da divisão, que a divisão destrói. A divisão não é algo bom, não é algo que soma, mas a divisão é aquilo que realmente destrói. E aquele que vem para roubar, matar e destruir, nós sabemos quem é. Não é Deus, não é Jesus Cristo. E ele cita vários exemplos aqui de uma casa, de uma cidade, de um reino dividido que não pode prosperar. E a gente sabe que a divisão, assim como é destrutiva, uma família dividida, a gente sabe como é que funciona. Não sei como que é na sua casa, mas a gente vê vários exemplos geralmente alguém conhece alguém que o irmão não fala com o irmão, a gente sabe como é que é. É difícil, né? No livro A Arte da Guerra diz que uma estratégia de guerra é dividir para conquistar. Quem que divide para conquistar? É Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo ele não quer divisão, ele quer união. E se o reino é dividido, ele não vai prosperar. E até aqui pela versão da linguagem de hoje, ele diz assim: o país que se divide em grupos será destruído. Ou seja, a divisão em grupos, não estou falando aqui de pequeno grupo, ou de célula, ou de encontro de um ministério ou outro, mas ele está dizendo de grupos diferentes, de grupos contrários, de grupos adversos. Isso não prosperará. Então, numa igreja também, se existirem grupos divididos, que cada um atua por conta própria, isso traz divisão. E a divisão traz destruição. Ou seja, propósitos diferentes, causas diferentes, grupos separados. Lá em Atos também, Atos 2, na igreja lá primitiva, Lucas cita que eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Tudo é tudo mesmo. A gente pensa, tudo eram bens que eles dividiam ali e tal, não, mas os propósitos também eram o mesmo. Os propósitos eram aquilo que Cristo dava a eles, era o propósito que Cristo ensinou, eles eram realmente discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. E eles tinham tudo em comum e ali eles viam muitas maravilhas sendo feitas pelos apóstolos. E o Senhor os acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Né? Ou seja, onde existe união, há salvação, há soma, né? Há adição, há realmente um reino que prospera. Onde há divisão, infelizmente, só há destruição. E aí, chegando aí nos finais, quem não está com Cristo está contra Cristo. No versículo 30, Jesus deixa muito claro que aquele que não está com Ele está contra Ele. Aquele que não ajunta com Ele espalha. Não existe uma terceira via, irmão. Não existe assim, ou eu ajunto, ou eu não faço nada, ou eu espalho. Não existe essa terceira via. Ou você ajunta e está com Cristo, ou você espalha, está contra Cristo. E aí, em algumas outras versões aqui, na linguagem de hoje, por exemplo, ele fala, quem não me ajuda a juntar, está espalhando. Quem não trabalha comigo, está trabalhando contra mim. Ou seja, isso é sério. A gente não pode ser omisso, a gente não pode ver o trabalho acontecendo e simplesmente não fazer nada. Porque ou você está do lado de Cristo, ou você está contra Cristo. Ou você ajunta, ou você espalha, não tem uma terceira opção.
Não existe uma terceira opção. E esse versículo é claro quando ele diz isso. Então, ou você toma uma ação de ajuntar, ou a sua falta de ação está espalhando. É claro que também a gente conhece quais são as ações que são feitas para realmente espalhar. Ações assim que são feitas como a dos fariseus nesse caso aqui, que estavam querendo denegrir a imagem de Cristo, tá? Eles estavam querendo se opor claramente, mas às vezes são coisas mais assim, eu não concordo, eu não vou participar, eu não concordo, eu não vou ajudar, né? Tantos trabalhos que tem aí para serem feitos, a gente precisa de voluntários, a gente precisa de irmãos que realmente confiem, acreditem no trabalho, que enxerguem realmente que Deus age através da igreja. A gente precisa ter essa convicção. E também a gente vê que Cristo não deixa, Jesus já tinha falado antes, que seu sim seja sim e o seu não seja não. E o que passar disso é do maligno. A falta de convicção, isso provém do maligno. A falta isso também tem a ver com a falta de fé, que a gente já falou lá no começo. E toda dúvida é do diabo, né? Existe até um ditado popular que diz que o muro é do diabo, porque o muro é dúvida. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. E Jesus deixa claro isso aqui: ou você está comigo, ou você está contra mim. Ou você trabalha comigo, ou você trabalha contra mim. Ou você ajunta comigo, ou você espalha. E aí, irmãos, eu queria que os irmãos refletissem na caminhada cristã de vocês, qual tem sido o seu posicionamento. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de juntar com Cristo, ações que realmente você pode pensar assim, essa minha ação traz divisão ou traz união? Quais têm sido suas ações? Você tem realmente juntado com Cristo? Ou você tem espalhado? Ou você tem sido omisso, que também significa tem espalhado? Qual tem sido a sua posição no reino? Você atua no reino para que o reino cresça ou para que o reino se dissipe? Para que exista união ou para que exista divisão? E aí no versículo 33, Cristo fala, deixa eu voltar aqui, 33, considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Qual tem sido o fruto da sua vida em prol do reino de Deus? O que isso tem gerado de fruto? Frutos ruins ou frutos bons? E aí eu gostaria que os irmãos, cada um refletisse, né, cada um tivesse aí o seu tempo com Deus, e que Deus falasse, que você ouvisse a voz de Deus e que falasse ao teu coração, e você tivesse essa convicção de qual é o fruto que sua vida cristã está gerando. É um fruto bom ou um fruto ruim? Irmãos, que nós todos trabalhemos com Cristo, que sempre nós juntemos com Cristo e que sempre nosso objetivo seja o crescimento do reino dele. Que Deus abençoe a todos. Alô, alô. Ô, Geni, Luciana, vem aqui na frente. Pastor Claudemir, por favor. Vamos orar aqui por vocês dois. Eu quero agradecer a oportunidade aí, vocês dois conosco. Outros virão para poder estar trazendo a palavra também para nós. E eu quero dizer que é muito bom ouvi-los e saber que nossos alunos arrebentam. Não é isso, pastor? Então, oram por eles aí. Senhor, que bom estar na Tua casa, na Tua presença. Que bom, ó Deus, poder ver, ó Pai, fruto de trabalho, Senhor. Ouvir, Senhor, mensagens edificantes.
mensagens, ó Pai Celestial, tão atuais, mensagem, ó Pai, de uma aplicação extraordinária para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mensagens que verdadeiramente tocaram o nosso coração nesta manhã. Obrigado, ó Deus, obrigado pela oportunidade, ó Pai, de fazer parte desta igreja, de fazer parte desta obra, de fazer parte do IB. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos alunos, Senhor. Que o Senhor possa, através da ação do Teu Santo Espírito, iluminar a mente, iluminar o caminho, iluminar a vida, Pai, para que não apenas no papel, não apenas, ó Pai, na palavra pregada, mas que seja um testemunho, ó Deus, na vida prática, Senhor. Ó Deus, que o Senhor os use cada dia mais. Obrigado pela vida do nosso pastor, que tem junto conosco, ó Pai, que tem nos dado a oportunidade de poder, ó Deus, participar de tudo isso. Que o Senhor o abençoe, dê saúde, que as Tuas mãos estejam sempre estendidas sobre a vida dele, e que o Senhor abençoe o Instituto Bíblico de Ensino da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, para que possa ser, ó Deus, um exemplo, possa ser, ó Pai, um marco na questão de estarmos ensinando e também de tornar discípulos de Jesus. Obrigado por tudo, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.